final, assim como quem vencer de Palmeiras e São Paulo. Alguém chega com vantagem na final? Olha, eu acho que pra final é difícil da gente falar porque tendo um Corinthians e São Paulo ou Corinthians e Palmeiras, clássico é clássico, né? Não, mas então, pelo regulamento. Pelo regulamento. Pra decidir em casa, Isso. aí tem o time de melhor campanha, juntando todos os jogos tanto da fase inicial quanto das quartas e das semis. Então, nesse momento, o Novo Horizontino, se vencer o Corinthians, decide a final em casa. Mas pode ser que o Palmeiras, com a classificação do Corinthians, decida também na Arena Barueri ou no Allianz Parque. Ainda não se sabe, o Palmeiras trabalha para ter o Allianz. No Corinthians não tem jeito, né? Porque ele é o quarto, né? Dos quatro, né? É bem difícil de conseguir se classificar, jogar a segunda partida em casa. Bom, Campeonato Paulista, então, lembrando, transmissões sábado e domingo a partir das 8 horas da noite, para Novo Horizontino e Corinthians no sábado, Palmeiras e São Paulo no domingo. Lembro que também tem Campeonato Mineiro, tem Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, e você vai ficar sabendo de tudo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Pessoal, Thaís, Pedro, é isso, hein? Campeonato Paulista pegando fogo. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia, 10 horas da manhã desta sexta-feira, fevereiro, indo embora. Mas, como a Nath Luquezzi sempre diz, ela diz assim, sextou, eu vou copiar aqui a Nath Luquezzi, dizer que nós vamos aqui juntos com o Edson Freitas e com o Alan Zanelato, eles fazem parte do timão do Gil Kleber, a gerência de jornalismo do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. Você pode nos ajudar aqui no Manhã Bandeirantes até às 11h30 da manhã, mandando para cá a sua opinião, sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão, sua bronca, para o 971021493. 971021493 e a gente faz juntos aqui até às 11h30 o nosso Manhã Bandeirantes. Nós temos alguns assuntos previstos aqui hoje, falando, um dos assuntos é o cuidado familiar, né, que você deve ter. A gente também quer conversar aqui com uma psicóloga para falar, nossa, eu ouvi dizer que a ansiedade é o mal do século. Pior que é. Ansiedade, o mal do século. Vamos falar sobre isso também. Pensar demais é ansiedade quando a mente não descansa. E depois, na reta final do nosso Manhã Bandeirantes, a gente vai ter aqui as notícias do portal bandmulti.com.br e nós vamos falar também sobre um evento muito bacana que vai acontecer amanhã. Você gosta de vinhos, Nath Luquezzi? Gosto de vinho, sim. Gosto, então a gente vai falar sobre vinhos também. Então, muito bom dia para você e sextou. Bom dia, sextamos. Nossa, fevereiro passou voando, essa semana também. Verdade. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico assustada quando passa rápido demais, não é? Eu fico feliz, o pagamento chega antes. É verdade, boa. Pelo menos o VR já tá na conta, viu? Verdade. E você pode ficar feliz você aí de casa também, porque se você aí quer curtir o seu finalzão de semana, quer passar o finalzão de semana ao ar livre, esse fim de semana promete ser com um final de semana com um tempinho um pouquinho mais firme, porque depois de uma semana de chuvas o tempo começa a firmar aqui na região e deve permanecer estável até pelo menos ali meado da próxima semana, entre quarta e quinta-feira da semana que vem. A previsão para hoje é de céu nublado, não se descartando, por enquanto, a ocorrência de chuvas fracas, mas são aquelas chuvas mais passageiras, bem isoladas mesmo, por conta da umidade que vem do oceano naturalmente e também daquele combo natural do verão. Calor mais umidade. Os ventos que sopram no sudeste, por enquanto, são moderados ao longo do dia, transportando umidade, um ar ligeiramente mais fresco, que vai proporcionar uma temperatura mais amena durante o período da noite até o começo da próxima semana. Então, a tendência dos próximos dias é que esses ventos moderados a forte podem provocar essa sensação de friozinho ali à noite, à madrugada, começo da manhã, embora as tardes sejam relativamente quentes, as nossas máximas continuem altas. A temperatura máxima prevista para hoje é de 28 graus,
uma temperatura um pouquinho mais alta mesmo, mais elevada. A expectativa para o final de semana, então, tempo firme, temperaturas amenas à noite, começo da manhã, isso é até bom, que não fica aquele abafamento logo no início da manhã. Ventos moderados e predomínio de bastante sol. Temperaturas, então, para sábado ficam ali entre 17 de mínima, 28 graus de máxima. E no domingo, a mínima um pouquinho mais baixa por conta dessa tendência mesmo de tempo mais ameno durante a madrugada e início da manhã. Então, temos uma amplitude térmica bem grande no domingo, com mínima de 16 e máxima de 28 graus. É legal a gente observar que durante esse período de final de semana, apesar do calor e tudo mais, a gente não tem máximas aí chegando a 30 graus, que foi uma tendência da semana passada. Então, acredito eu que por não chegar tão perto dos 30 graus, o calor não é tanto, a umidade junto com o calor não faz com que as chuvas sejam tão fortes. Então, até quinta-feira que vem, a gente tem tempo firme aqui na região. E você que está chegando a Campinas agora, eu quero te dar uma sugestão. Se você puder evitar a Avenida Prestes Maia, que é essa entrada que tem aqui, a principal entrada aqui de Campinas, saindo ali da Anhanguera, do Santos Dumont, você evite, porque um ônibus articulado fez um L em frente ao quartel do 8º Batalhão da Polícia Militar. Tá difícil, o trânsito ali é em uma via só, então são 3 vias, mas 2 estão interditadas porque o ônibus fez um L, então tá complicado. Os técnicos da ENDEC estão ali para monitorar o trânsito, para ajudar, mas lá no anel viário já tem esse reflexo. Então, no anel viário Sérgio Mota. Então, se você puder evitar, sei que está vindo para Campinas, passe direto, entre ali na Bosch, é outra entrada para Campinas, evite a Prestes Maia, pegue a Amoreiras, pegue a John Borden Lopes, não venha pela Prestes Maia, porque você vai perder um tempo muito grande, mas muito grande. Esse pequeno acidente, né? Pequeno, graças a Deus ninguém se machucou, mas grande em proporções, porque está afetando o trânsito. Aconteceu por volta das 8 da manhã e agora são 10h05 e tá tudo parado ali na Prestes Maia, Nath. Muito bom. Vamos falar um pouquinho de Oscar, porque a última etapa de votação do Oscar já começou. A torcida nossa é enorme pelo agente secreto, Wagner Moura, Adolfo Veloso no Oscar, que segue intensa, ainda mais com o início desse último ciclo de votações da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que começou quinta-feira, ontem, dia 26 de fevereiro. Então, os votantes têm entre 26 de fevereiro e 5 de março para indicar, sim, os vencedores do Oscar. A cerimônia ela deve ocorrer no dia 15 de março em Los Angeles, nos Estados Unidos. E aí eu acho interessante, né, porque a gente não sabe muito bem como é que funciona essa questão da votação, de como a academia enxerga tudo isso. Então, de maneira geral, é bem simples o sistema de votação. O indicado que levar mais votos em uma categoria sai vencedor. A única diferença é na categoria Melhor Filme. Nela, os membros separam os 10 filmes selecionados em uma lista do que eles mais gostaram aos que eles menos gostaram. Se alguma obra aparecer no topo de 50% dos votos, aí sim essa obra leva a estatueta. Se nenhuma conseguiu o feito de 50% dos votos, o filme com menos voto é eliminado. E quem o escolheu acaba sendo colocado na pilha do filme que está na segunda colocação entre os favoritos. Se ele passar assim a marca dos 50%, recebe a estatueta. Aí se mesmo assim não chegar nessa metade do total, o terceiro colocado passa pelo esse mesmo processo e assim por diante até atingir alguma marca do melhor filme. Os formulários são todos digitais, com votação sendo online. E aí, basicamente, todos os membros da academia, menos alguns eméritos, podem votar no Oscar. Para entrar na lista é necessário que o profissional siga alguns critérios dentro da sua especialização, como escrita, direção, atuação, como pelo menos 2 filmes exibidos no cinema. A academia é bem justa, né? E sempre tem problemas também, né? Eu quero aproveitar para dizer também para você, nosso ouvinte, que no nosso bloco de esportes você vai ficar sabendo que o Guarani demitiu toda a comissão técnica. O técnico do Guarani, Matheus Costa, foi embora, o supervisor Farner Coelho também, o coordenador de futebol, Elano Blumer, também foi embora, e agora o Guarani corre atrás de uma nova comissão técnica para o restante da temporada. Você vai saber também que a Ponte Preta vai se preparando para o jogo na Copa do Brasil. Isso vai acontecer daqui uns 40 dias mais ou menos, vai enfrentar o Guarani de Bagé, e vai saber também que o Vôlei Renata venceu mais uma ontem no Sul-Americano de Vôlei, que está acontecendo no ginásio do Taquaral. No dia anterior, na quarta-feira, o Vôlei Renata venceu o Murano do Chile por 3-0, ontem venceu o San Lorenzo da Argentina também por 3-0. Agora espera
o melhor time classificado entre os segundos colocados das 3 chaves para fazer uma semifinal no sábado. Se conseguir a classificação, vai para a final no domingo. A outra semifinal são entre 2 clubes brasileiros também, o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro e o Itambé Minas. São equipes fortes também, e essas equipes vão fazer a outra semifinal. Então, Sada e Minas, uma semifinal, Vôlei Renata esperando uma outra equipe colocada para saber com quem essas equipes vão jogar, passando pela semifinal. A final é no domingo, o Campeonato Sul-Americano de Vôlei, que está acontecendo desde a última quarta-feira no Ginásio de Esportes do Taquaral. E a exemplo do que acontecia antes, o ingresso não está sendo só 1 quilo de alimento não perecível, não. Dessa vez está havendo uma diferença na cobrança dos ingressos. Você paga aí em torno de R$50 para você poder assistir o jogo, meia entrada 25, e você ajuda então o Vôlei Renata nessa caminhada pelo Sul-Americano de Vôlei. Que legal, hein? Nath Luquez. Muito legal. E o MEC anuncia agora a construção de 116 escolas indígenas no Brasil. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a visita a uma comunidade indígena no Amazonas. Ele disse que sabe que o país ainda é muito desigual e não é diferente na educação. O Brasil ainda tem uma dívida muito grande com os povos originários, com os povos indígenas. Então serão 117 escolas que irão garantir todas as condições de uma escola digna, de qualidade, uma escola onde os estudantes possam brincar na hora do recreio. De acordo com a pasta, a iniciativa contará com investimento de R$785 milhões e faz parte do eixo Educação, Ciência e Tecnologia do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, que passou a contemplar a construção e ampliação de escolas indígenas no ano de 2026. Bom, Nath, sabe que faz tempo, desde o começo do século, que eu estou ouvindo dizer que a ansiedade é o mal do século. Então, o que a gente fez? Vamos falar um pouco. Que ansiedade, que bicho é esse? Nós convidamos, então, a psicóloga Elisa Pereira, que já está aqui nos nossos estúdios, para a gente conversar um pouco, porque, inclusive, ela mandou um material aqui para a gente e eu achei engraçado assim, em termos, né? O título, Pensar Demais e Ansiedade, Quando a Mente Não Descansa. Elisa Pereira, psicóloga, obrigada por ter aceito o nosso convite. A mente não descansa, é isso mesmo? Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes. E assim, eu estou feliz de estar aqui, né, para poder falar de algo que tem acontecido muito, né? Ansiedade, quem não tem, né? Verdade. Quem não tem? Não tem a mente que não descansa, Quem né? é que pode dizer assim, não sou uma pessoa ansiosa? Pois é, nesse mundo, né, de tantas coisas, tantos excessos, tantas informações, como não ficar ansioso, né? Você sabe, Elisa, que a maior preocupação que eu não sei se eu tô, porque eles dizem que quando você fica velho você começa a reclamar demais, né? Mas eu acho que, não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão me cobrando demais, e isso que está me dando ansiedade, Elisa. Pois é, então, uma das causas, sim, é muita cobrança excessiva, né? É uma das causas, mas também tem como nós lidamos com isso. Né? Como que eu vou lidar com esse tanto de cobrança, né? Como que eu fico internamente, né? Como que eu reajo a tudo isso, né? Então, assim, o que acontece? Um pouquinho de ansiedade, todos nós temos. Por exemplo, você vai, um adolescente vai prestar uma prova, ele vai ter um pouco de ansiedade. Aquela adrenalina. É aquela adrenalina, né? E uma pessoa que vai falar em público, né? Ela vai talvez ter um pouco de ansiedade. O que acontece é quando você... o que é prejudicial é quando você tem aquela ansiedade sem ter um fato externo que te leve a ter ansiedade. A pessoa não está acontecendo nada e a pessoa continua com os pensamentos, né? São pensamentos insistentes, né? Repetitivos, e que a pessoa não consegue controlar. Aí nós temos que ficar atentos, né? Aí que o bicho pega. Sim. Nath. A Nath, por exemplo, não é uma pessoa ansiosa. Não, imagina, nem um pouquinho. E a ansiedade, ela gera alguns sintomas e algumas consequências de tudo isso. Como, por exemplo, o meu caso, roer as unhas. Quais são esses sintomas que as pessoas que estão em casa nos ouvindo conseguem detectar e quais que podem ser as consequências a longo prazo da ansiedade? Então, primeiro, né, a pessoa começa a sentir no corpo, ela começa a ter, assim, palpitação
falta de ar, muitas vezes. Tem pessoas que têm uma ansiedade tão grande que leva à síndrome do pânico, que ela recorre até a um PA, né? Pensando que está com problemas no coração, de tanta ansiedade, né? Aí que é preocupante, né? Então, o corpo vai reagindo àquilo que você está sentindo e ele mostra. Outra questão é a insônia. Porque se a pessoa está muito agitada, ela não vai conseguir dormir. A hora que ela põe a cabeça no travesseiro, aí aquele monte de pensamentos repetitivos que a pessoa não consegue desviar, não consegue controlá-los, né? E a ideia na terapia é fazer esse treinamento para a pessoa poder ir controlando esses pensamentos para que não haja esse sofrimento emocional. Existe um risco de verdade desse coração começar ao longo prazo com muitas crises excessivas, desse coração realmente ter algum problema de passar para o físico? Porque dizem que é realmente só algo, no começo, só algo mental. A gente sente que o coração está acelerado, mas de fato não está. Ao longo prazo isso pode acontecer? Então, eu acredito, né, a gente nunca sabe como que o organismo vai reagir, mas eu acredito que sim, porque é um excesso, né? Então, se a pessoa não controla isso, se às vezes até uma medicação ajuda muito nesse caso, para que ela possa se cuidar, né? E não possa evoluir para algo mais complicado, né? Eu acredito que você tá sempre naquele movimento da ansiedade, em crise, isso pode ser muito prejudicial, sim. Fui buscar uma ajuda aqui na Bíblia, Elisa, onde diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas, na prática, a gente não se preocupa só com o dia. A preocupação já está lá no mês seguinte, já está com o boleto que vai cair. É impressionante, hein, Elisa? Impressionante. Eu estava pensando nesta palavra, né? A cada dia basta o seu cuidado, né? Então, às vezes você fica preocupado, talvez uma coisa que nem aconteça. Que nem né? aconteceu. É essa que é a questão mais complicada, né? A cada dia, a cada momento, basta aquilo que você está fazendo. Porque o que é a ansiedade? É você antecipar situações. Tem pessoas que alguma coisa vai acontecer daqui a um ano e ela já está sofrendo, ela já está em sofrimento. Então, aí eu falo, nossa, mas aí são dois sofrimentos. Você está sofrendo agora e depois, né? E naquele momento, ou durante o ano inteiro, né? Porque vai acontecer alguma coisa, então ela fica sofrendo. Então, tem casos de adolescentes que às vezes sofrem pelas provas que tem durante o ano todo. Eu falo, calma, você precisa separar um pouco, né? O que você vai fazer hoje? Porque senão você não dá conta, né? Se você, eu sempre falo, se você vem uma carga grande, você vai falar, nossa, não dou conta. Mas se eu começar a pegar um pouquinho hoje, eu vou dar conta, amanhã eu vou pegar mais um pouquinho, né? Então, poder entender que basta aquele tempo, basta aquele momento. E uma das técnicas que a gente usa é perceber o aqui e agora. Né? Porque como a pessoa sempre está se antecipando, a pessoa sempre está lá na frente, você utilizar o relaxamento, que a Nath já fez comigo. É verdade. Né? Utilizar o relaxamento, o aqui e agora, sentindo o corpo aqui e agora, ajuda bastante a não deixar o pensamento, né, ir lá para frente. A gente está falando aqui com a Elisa Pereira, que é psicóloga, e eu até entendo isso que você está dizendo, mas ontem a Nath Luquezzi falou assim, olha, amanhã a gente vai entrevistar a Elisa Pereira, que é psicóloga. Eu já fiquei nervoso. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou perguntar para ela? E vai passando o dia, e a Elisa não chega, e a Elisa chegou, e ela entrou no estúdio. Agora, eu não posso fugir daqui. Você tem que encarar o bicho, tem que pegar o touro à unha, não é, Elisa? Tem que encarar. Só que tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm muita dificuldade de encarar. Então, isso é vencer a ansiedade. Um pouco de ansiedade nós teremos. Mas aí eu enfrento, né? Eu dou conta daquilo, eu percebo que eu dou conta. Agora, algumas pessoas, elas ficam naquele sofrimento e não conseguem dar conta. Né? Elas ficam sofrendo e, geralmente, elas querem antecipar situações para não sofrer,
né? Ela quer controlar situações que vão vir por medo de sofrer. Geralmente, sem saber o que vem pela frente. Sem saber. Mas o que acontece? A mente, ela já vai criando pensamentos negativos. Então, em vez dela pensar coisas positivas, ela traz coisas negativas, né? Então, ela fica repetindo aqueles pensamentos negativos. Aí que é preocupante, né? Aí que nós precisamos fazer um treinamento para transformar esses pensamentos em pensamentos positivos. Aí sim, ela vai conseguir lidar e ter menos ansiedade, porque o que assusta é o negativo, né? É o negativo. Então, esse cuidado, né? Sempre com aqui e agora, né? Porque sempre a gente está antecipando muito as coisas, né? Isso que geralmente leva a ter ansiedade, o estresse também. O estresse leva a gente a ter ansiedade, né? E até quando chega um ponto que a pessoa não consegue mesmo, nem com um relaxamento, ela não consegue sair da ansiedade, aí precisa entrar com uma medicação. Aí o psiquiatra entra, né, para a pessoa tomar uma medicação. Tá vendo, Nath? E eu acho que a minha geração é a mais ansiosa, que é a geração Z, por conta que a gente já nasceu com um estímulo de redes sociais. As redes sociais, elas têm algoritmos exatamente para isso, para liberar essa dopamina, sentir aquele sentimento de recompensa. E aí, isso trouxe malefícios para essa geração quando essa recompensa não vem? A ansiedade vem? Sim. Sim, porque aí vai causando também uma dependência, né? Dependência de excessos, também dependência da própria mídia, né? Então, tem gerado muita ansiedade realmente nessa nova geração, né? E até você vê as crianças que se expõem cedo a telas, né? Tem gerado muita ansiedade, crianças irritadas, né? Outro fator também é a irritabilidade. Então, a pessoa se sente irritada o tempo todo. E a criança mostra muito isso quando ela está ansiosa. Irritabilidade, ela fica hiperativa também. Então, aí também tem que... Elas já estão sofrendo com todo o excesso de telas. Geralmente também os pais estão muito estressados, né? Então, eu penso que em algum momento nós vamos ter que rever alguma coisa, né? Importante sim, as redes são importantes, né? Todo esse, né? Tudo que nós hoje temos nos ajuda também, né? Mas a gente vai ter talvez que rever como colocar isso, né, para essas novas gerações. Deixa eu aproveitar e colocar a pergunta do Adriano Vermelho para você, que é nosso ouvinte fiel. Ele diz assim: olha, muita pressão. O mundo não é fácil, minha geração aos trancos e barrancos vai lutando, mas as crianças e adolescentes que já nascem com expectativas dos pais de serem pessoas destacadas na sociedade, essa coisa toda. Ele está perguntando, dentro do que você está dizendo, se a internet pode ser um acelerador de ansiedade e qual a dica aos pais para não minar a saúde mental dos pequeninos. Então, realmente, né, a internet tem sido, sim, um dos fatores, não é tudo culpa da internet, mas é um dos fatores, e aí tomar cuidado com o tempo que você fica, né, na internet, exposto a telas, né? Tem pessoas que trabalham com isso e não tem como, né? Mas quando você para, é importante essa higienização mesmo da mente, né? Não pensar em nada, é difícil, todo mundo fala para mim, mas é muito difícil, Elisa, né? Não pensar em nada. Mas a gente faz um trabalho de começar a prestar atenção no corpo, começar a prestar atenção na respiração, que a gente esquece da respiração, a gente esquece que existe aqui, né, um corpo que às vezes está tenso, que às vezes está precisando relaxar, né? Então, focar aqui agora no corpo, isso ajuda bastante, né? E os pais, essa questão da expectativa, né? Que o nosso ouvinte colocou, que os pais colocam, realmente gera ansiedade, né? Porque a pessoa vai se desenvolvendo com essa expectativa, né, dos pais. Então, isso é prejudicial, sim. Então, tem mais uma pergunta aqui do DJ Ale para você, é o seguinte, Edson, gostaria de perguntar para a psicóloga se uma pessoa
que é diagnosticada com transtorno bipolar. Essa pessoa só te xinga, só te humilha, acha que tudo que está errado na vida dela é culpa sua. Como agir? Deixa a pessoa de lado, dizendo que ela vai se virar sozinha a partir daquele momento. O que eu faço? O que é correto a fazer? Você responde para o DJ ali. Questão complexa, hein? Pois é, conviver, né, com o transtorno bipolar é bem difícil. Leva essa outra pessoa à terapia muitas vezes, viu? Muitas vezes leva, porque ela fica muito confusa, né? Porque um dia a pessoa está de um jeito e às vezes até no mesmo dia ela já está de outro jeito. Ela deprime muito fácil ou ela está eufórica o tempo todo. Aí na euforia vem essas questões de agressividade também. Então, é bem complicado. Eu diria, para essa pessoa, né, nessa convivência, ela precisa se cuidar muito. Deixar de lado, realmente, é um pouco isso. Né, se conseguir, eu não sei que nível de convivência que ela tem, né, com essa pessoa, mas realmente, porque esse transtorno bipolar precisa de medicação e medicação até o final da vida dela. Então, ajuda muito mesmo, né, a convivência, ajuda muito a conviver melhor com essa pessoa. A Nath tem uma pergunta para fazer, mas eu não posso deixar de fazer o comentário aqui do Marco Bedin. Ele diz assim: eu só tenho uma coisa que gera muita ansiedade em mim, é a minha querida Ponte Preta. Isso gera ansiedade, né? Isso gera ansiedade. Tá, mas é uma ansiedade que passa, com né? certeza. Será que porque torcedor do time de Campinas tá difícil ultimamente, viu? Ou deprime logo depois, logo, né? E existe uma nuance muito, muito grande entre a ansiedade e a depressão. Mas parece que pessoas extremamente ansiosas deprimem fácil também. Qual que é a relação entre ansiedade e depressão? Porque são totalmente opostas, né? É, um pouco, porque assim, a depressão é a falta de prazer, né? E na depressão também há muitos pensamentos repetitivos, né? Repetitivos de negativos. Né? Então, esses pensamentos repetitivos, sempre vai acontecer alguma coisa ruim, isso gera ansiedade. Né? Às vezes a pessoa precisa tomar, quando ela precisa da medicação, né? Ela precisa tomar tanto para ansiedade como para depressão, aí precisa ser diagnosticado corretamente, né? Para verificar se tem os dois, mas está bem relacionado sim, né? Essa relação, esse medo que eu acho que todo mundo tem de estar perdendo algo, se eu não estiver ali eu estou perdendo algo, essa sensação vem da ansiedade também? Também vem da ansiedade, porque você vai antecipar alguma coisa, né? Parece que estou perdendo, né? Parece que não estou dando conta, às vezes, né? Então fica aqueles pensamentos, são pensamentos, porque muitas vezes os pensamentos não são verdadeiros. São fantasias e geralmente são fantasias negativas, né, que atormentam a pessoa. Então fica falando, né, o tempo todo lá na cabeça, porque você está perdendo, né? Então vai realmente causando, né, um mal-estar. Né? Outro fator também, outro sintoma é dor no peito também da pessoa, viu? Muitas pessoas têm dor no peito, até por esses receios, esses medos, essas inseguranças também. Elisa, há um pensamento um pouco não, bastante retrógrado, principalmente nas pessoas com um pouco mais de idade, de que se você busca ajuda com um psicólogo, com um terapeuta ou com um psiquiatra, porque você está ficando louco. O cara está louco, já vou procurar ajuda com um psiquiatra. Agora, a maior dificuldade que eu entendo que existe é a pessoa olhar para ela e falar assim: eu preciso de ajuda. Como que você faz para oferecer ajuda para o cara que se nega a ter uma ajuda? Boa pergunta, uma pergunta assim que sempre me fazem, né? O que você faz? Eu ofereço, né? Eu tô lá para a pessoa que quer ajuda. Quando a pessoa não quer ajuda, você não consegue fazer muita coisa, né? Às vezes até a pessoa que vem porque a mulher quis, porque as pessoas quiseram que ela viesse para terapia, e aí vem muito contrariada, das duas uma, ou ela gosta,
da terapia, ela fala, por que eu não vim antes? Acontece, né? Tem aquela resistência. Aí depois, nossa, mas por que eu sofri tanto? Por que eu não vim antes? Ou ela fica numa resistência, aí chega um momento que você tem que falar, né? O compromisso aqui é com você quer estar em terapia, então precisa sim da pessoa aceitar isso, né? Dela tomar pelo menos consciência de que ela precisa. Então, hoje nós temos muitas informações, né, na internet que falam, né, sobre problemas emocionais que ajudam a pessoa a tomar consciência. Então, quando ela toma consciência, aí sim ela dá o primeiro passo. Às vezes a pessoa vem para a terapia por sintomas. Então, é aquilo que eu falei, foi no PA, então viu que é pânico e não é, né, problema de coração, aí ela tem que se cuidar. Então, aí, principalmente os homens, né, têm uma dificuldade em chegar. Lá vem. Geralmente, mas olha, hoje tem acontecido dos homens procurarem muito, né? Mas o que leva muitas vezes eles é o sintoma. É quando já adoece, né, já adoeceu, aí vem buscar. Mas tem acontecido também de buscarem. O homem é mais durão, acho que não tem esse tipo de coisa. Mas é né? natural, porque é o racional, né? Se utiliza mais o racional. A mulher é mais o emocional. Então, por isso que às vezes o racional, né, acaba não entendendo o que precisa, né? As crises de ansiedade, se uma pessoa que faz terapia, ela consegue controlar essa crise antes dela chegar? Antes dela chegar... A vir à tona, assim. Sim, com certeza. Ela vai aprendendo, né? Ela vai aprendendo a controlar e também entender os gatilhos, porque tem gatilhos que levam à crise. Então, ela vai entendendo os gatilhos dela, entendendo os padrões que se repetem nela, e aí sim ela consegue controlar e também aprende algumas técnicas, né, para utilizar em casa, tudo para controlar. Muito bom. Muito bem, conversamos aqui então com a Elisa Pereira, que é psicóloga. Eu queria que você deixasse aí o seu contato para quem quer vencer essa ansiedade, para quem não tem coragem, mas acha que você pode ajudar, e você vai ajudar com certeza. Quem quer te encontrar nas redes sociais, um WhatsApp, um Instagram, faz como, Elisa? Então, pelo Instagram é psicóloga.elisa com S Pereira. E também tem o WhatsApp 19981281661. Tem Facebook, né? Tudo é Elisa Pereira. Tem cura? Tem cura, e como tem cura, viu? E tem autoconhecimento, porque a pessoa vai se conhecendo mais, vai se entendendo mais e vai podendo resolver melhor os problemas do dia a dia, né? Conversamos com a Elisa Pereira, psicóloga. Muito obrigada pelos conhecimentos que você compartilhou aqui com a gente. Um bom final de semana para você. Eu agradeço pelo convite, viu? Bom final de semana. 10h31, vamos a um rápido intervalo. Amanhã Bandeirantes volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. O Fundo Social de Solidariedade de Indaiatuba está realizando hoje, sexta-feira, um drive solidário para ajudar as famílias de Ubá, em Minas Gerais, atingida pelas famílias de fortes chuvas. O estado já registrou 53 mortes após os temporais que atingiram a região da Zona da Mata entre os dias 23 e 24 de fevereiro. As cidades de Ubá e Juiz de Fora decretaram estado de calamidade pública por causa do grande volume de chuva, que provocou enchentes, deslizamentos e deixou bairros isolados. As doações podem ser feitas das 9 da manhã às 4 da tarde em frente à Prefeitura de Indaiatuba, no sistema drive-thru, sem precisar sair do carro. Estão sendo arrecadados água potável, produtos de higiene pessoal e itens de limpeza. Empresários da cidade vão colaborar com o transporte das doações até o bar. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10h35, segundo bloco do nosso Manhã Bandeirantes. Eu estava conversando com a Nath Lucchesi aqui, porque eu recebi um material muito importante, muito interessante, que eu achei da jornalista Kátia Nunes. Eu não vou falar o tempo que eu conheço a Kátia, senão pessoas começam a fazer conta, né? Melhor não. Melhor não falar isso. Mas a gente vai falar sobre o cuidado familiar, porque tem muitas pessoas que cuidam de doentes dentro de casa e, olha, não é uma tarefa muito fácil, não. Então a gente vai dar algumas dicas, conversar sobre esse assunto. O nosso convidado é a fisioterapeuta Daniele Chaves, ela é empresária também, pode nos ajudar a refletir sobre esse tema, até porque, Daniele, ter alguém doente dentro de casa, não vou dizer que é um transtorno, porque as famílias não vão gostar disso, mas altera toda uma rotina e é complicado, não é isso? Muito bom dia, obrigado por ter vindo aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Edson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, é bem difícil mesmo, né? Porque, enfim, envolve todas as pessoas que estão ali, né? E ter alguém doente ou precisando de uma certa ajuda, muda toda a rotina dessa pessoa, né? A preocupação, precisa deixar de fazer alguma coisa importante, né? Do seu dia a dia para se dedicar, né? Às vezes, muitas horas, ou se deixa a pessoa sozinha, tem que voltar logo porque não pode ficar sozinho. Então, é uma demanda bastante grande, né, que a gente vivencia, né, porque todo mundo um dia fica doente. É verdade. Né? Tem até uma profissão que começou a ganhar muito destaque agora, que são os cuidadores. Muita gente descobriu que
pode-se contratar um cuidador até para aliviar essa carga, não só física, mas emocional também. Eu não sei se às vezes dá certo, às vezes não. Mas é uma profissão da moda agora, não é, Dani? Sim, eu não digo nem uma profissão da moda, né? Mas uma necessidade mesmo. Porque eu estou nesse ramo de cuidar de pessoas há 12 anos, mas eu sou fisioterapeuta, né, há 30 anos. Então, eu sempre tive isso em mente, né, que você precisa se dedicar a essa pessoa para que ela se restabeleça, né, e também tenha um bem-estar. Então, hoje as pessoas estão vendo a necessidade de ter alguém, porque nossa vida é muito corrida, né? Então, eu mesma tenho em casa cuidadores, cuidando da minha mãe, agora da minha sogra. E não é só isso, né? A gente tem a nossa vida. Então, a gente precisa ter pessoas confiáveis para que os nossos bens, né? Os nossos queridos pais, sogros, sogras, enfim, filhos também, né? Possam ter o cuidado devido. Existe uma certa resistência pelos familiares de sentir aquela culpa, de estar deixando, de deixar na mão de outra pessoa. O que você falaria para esse familiar que também adoece junto, muitas das vezes, nessa questão de ter uma pessoa cuidando, uma equipe cuidando ali daquele familiar? Essa culpa, ela vem mesmo? Ela vem, e bastante. Tá? Porque assim, a gente foi criado, principalmente nessa geração de hoje, a gente foi criado de cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, né? Talvez a minha filha não tenha tanta essa obrigatoriedade, porque a gente já evoluiu nesse sentido, né? Mas na geração que hoje a gente atua na empresa, né, de home care, a gente sabe dessa necessidade. E eles se sentem culpados porque eles foram criados, tipo assim, eu tenho que cuidar, eles cuidaram de mim, agora eu tenho que cuidar deles. Só que hoje nós trabalhamos fora, muitas vezes a gente tem uma rotina pesada e eles se veem assim, eu não consigo, e como que eu vou fazer? Então eles se sentem culpados porque assim, eles queriam estar ali, mas não conseguem. Muitos nem moram mais aqui, né? Moram em outros países. Então, eles se veem com essa culpa mesmo. É uma culpa. Mas eles têm que terceirizar esse serviço hoje, porque não tem condições. E eles se adoecem, aqueles que não conseguem, né, terceirizar o serviço, né, ter uma empresa ou, sei lá, ter uma pessoa de confiança para cuidar, eles se adoecem também, porque eles querem o melhor, né? E muitas vezes eles não conseguem fazer isso. E você tem uma empresa que cuida disso? Eu tenho uma empresa, na verdade eu faço a gerência de empresas há mais de 12 anos, tá? E hoje nós temos uma empresa de home care, de fato mesmo, que além de fazer os cuidados, né, de saúde, principalmente com idosos, nós atendemos também pacientes de alta complexidade, né, que a empresa é a Palliative Care. E também fazemos cuidados paliativos, que são cuidados que visa humanização, conforto daquele paciente que tem uma doença grave. Então, a gente engloba um todo mesmo. Até porque, Daniele, tem cuidados que são temporários, mas tem alguns que são para a vida, né? Sim, geralmente os próprios idosos, né? Assim, eu tenho pacientes que estão comigo há muito tempo, porque eles realmente vão ficar conosco até, infelizmente, a finitude deles, né? Porque isso é inevitável, todos nós um dia vamos falecer, né? E as demandas vão aumentando, então às vezes eles começam conosco com um simples acompanhamento, né, do dia a dia, com uma companhia, mas daí eles vão tendo dificuldades maiores na saúde e eles precisam de um acolhimento maior, de um serviço mais humanizado, de médicos muitas vezes paliativos que visem o conforto, principalmente do paciente e também da família, porque as famílias se adoecem, né? Como a gente começou o nosso bate-papo aqui. Então, a gente precisa envolver toda essa demanda com profissionais mesmo que consigam dar todo esse suporte, não só para o paciente, mas também com o familiar.
A gente está conversando aqui com a Daniele Chaves, que é fisioterapeuta, também diretora da Palliative Care, Nath Luquez. E uma das vantagens, eu gostaria até que se a senhora pudesse falar sobre isso, é que realmente essa pessoa fica em casa, evitando saturar a hospitalização, né? E também ajuda a prevenir até uma infecção ou tudo mais, porque essa pessoa não tem contato com outros pacientes, né? Exatamente. O serviço que a gente realmente passa para os nossos clientes, né, é o serviço individualizado dentro de casa, onde esses pacientes recebem o atendimento no habitat deles, que eles estão acostumados, né? Porque o que a gente percebe, eu já trabalhei em casas de repouso, e o que a gente percebe é que muitas vezes, principalmente aquele paciente que é mais lúcido, né, que tem uma noção, estou saindo da minha casa para ir para um ambiente que não é meu, eles se adoecem ainda mais, porque eles se veem num lugar que não é dele, é um móvel que nunca pertenceu a ele, né? Então, com pessoas que eles nunca viram. Então, o serviço de home care, né, que é esse de atenção domiciliar, é um serviço individualizado, aonde o paciente tem uma pessoa cuidando dele, fazendo a rotina estabelecida. Isso é muito bom, né? E ele se sente muitas vezes acolhidos porque eles estão ali naquele ambiente, onde ele construiu a vida dele, né? E isso é muito bom, é benéfico para o paciente. E com o profissionalismo das pessoas que trabalham conosco, elas conseguem evidenciar uma doença pregressa, algo que possa ser resolvido antecipadamente, ao invés deles irem para um hospital, né? Então, a gente também oferece um serviço de endovenoso, de algum medicamento, uma hidratação endovenosa, para que eles não precisem ir até o hospital e ali ter uma internação, e muitas vezes pela idade ou pela doença crônica que eles têm, né, de pegar uma infecção e tudo mais. Então, a gente visa isso, o preventivo mesmo, para que não precisa dessa internação. Daniele, às 10h45, você está ouvindo aí o Quinto Sinal. Você já tocou nesse ponto, mas eu queria voltar nele. Você falou parcialmente dele, mas eu queria voltar nesse assunto. Quando você resolve terceirizar, vamos dizer assim, o cuidado, não fica um sentimento de culpa? Assim, às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu vou poder dormir um pouco mais, eu vou poder passear de novo, que eu não conseguia passear porque eu estava cuidando do meu pai ou da minha mãe. Parece que você está querendo se livrar da pessoa. Não tem um sentimento de culpa nesses casos? Total, mas isso é no início, sabe? Eles têm essa resistência em terceirizar, que é onde eles acabam se adoecendo, porque a demanda é muito grande. Mas a partir do momento que eles terceirizam e que eles verificam que o que eles estão recebendo está fazendo bem para o ente querido deles, eles conseguem voltar à sua rotina normal. Então, assim, é uma culpa, principalmente antes de contratar, né, um sentimento de culpa, mas a partir do momento que eles veem que a pessoa está sendo bem cuidada, que está gostando da pessoa que ali está cuidando dela, eles começam a agradecer e viver, né? E poder voltar a viver, sabendo que a pessoa está ali cuidando. E não é que eles vão se ausentar, muito pelo contrário, a família está presente, a família está acompanhando o dia a dia de tudo que está sendo realizado na casa, mas não com aquela obrigação de estar ali, que é o que estafa, né, a pessoa, né, o familiar. Então, esse sentimento de culpa, a partir do momento que eles veem que está dando certo, que a pessoa está bem, que a pessoa até melhorou muitas vezes, entendeu? Aí esse sentimento de culpa vai se minimizando e eles vão falando, poxa, que bacana eu ter uma equipe aqui acolhendo, cuidando do paciente, do meu ente querido, e eu poder voltar a viver, né? E dando essa oportunidade do familiar, enfim, estar vivendo com cuidados específicos e sendo bem cuidados mesmo.
Em todos os casos, mas acho que principalmente no caso dos cuidados paliativos, qual que é a importância de ter essa equipe multidisciplinar assistindo esse paciente? É de suma importância, né? Porque assim, primeiramente existe um tabu em falar em cuidados paliativos, porque eles falam que cuidados paliativos é a iminência da morte, e não é. Tá? Quando você recebe um diagnóstico grave de uma doença, ou mesmo o idoso, que a gente sabe, né, que vai ter essa finitude iminente, então você precisa mesmo entender todo o mecanismo. Então, você ter um médico com cuidados paliativos, que vai fazer a visita, que vai acolher esse doente, que vai ouvi-lo, no sentido assim, olha, eu gostaria de estar em casa quando eu for falecer, eu gostaria que meus familiares estivessem aqui por perto, eu não gostaria de sofrer. Então, assim, a gente chama isso de diretivas de vontade, né? Então, o doente, ele precisa saber disso, a gente precisa tirar esse tabu de falar da morte como algo que não existe, porque a morte existe e é comum para todo mundo. Né? Então, você tendo esse acolhimento, esse cuidado, essa atenção do médico, do psicólogo, do cuidador da casa, com o familiar e com o doente, isso ajuda muito, tá? Eu vou falar isso porque eu vivenciei isso com o meu pai, né? Meu pai entrou em cuidados paliativos e foi a melhor coisa que a gente fez, porque aí a hora que a gente se envolveu com o ambiente, com o médico ali, minimizando a dor, o sofrimento de todo mundo, não é só o sofrimento da família, né? Parece que a gente aceita a morte, a gente participa como uma coisa natural, né? Que infelizmente a gente não aceita isso como natural. Mas é muito importante a equipe vivenciando tudo isso juntamente com o paciente e os familiares. E você acha que você não acha que é às vezes uma pressão? Diga assim, poxa vida, o pai e a mãe cuidaram da Daniele a vida inteira, agora ela pega, está numa situação boa, é empresária, está ganhando muito dinheiro, vai para os Estados Unidos todo ano. Qual que é a resposta que ela dá? Qual que é o retorno que ela dá? Interna os velhinhos lá num cantinho. Não há esse sentimento também? Não há essa pressão da sociedade? Como é que as pessoas vão olhar? Poxa vida, ela tratou dela a vida inteira, agora que ela pode dar um retorno, ela simplesmente se afasta e terceiriza o cuidado. Isso é complicado, né? Porque assim, a gente tem famílias com poder aquisitivo que não consegue contratar uma empresa para ter um serviço diferenciado, individualizado, humanizado, né? Isso, infelizmente, né, no país que nós vivemos, a gente tem várias classes sociais. E o cuidado numa casa de repouso, ela acaba saindo mais em conta, né? Do que um serviço como o nosso que a gente oferece. Mas tem isso, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode simplesmente rotular a pessoa que vai para uma casa de repouso não está sendo bem cuidado e uma pessoa que está indo com um serviço de home care como o meu está sendo mais bem cuidado. Não é rótulo isso, né? Porque existem as diferenças classes sociais, né? Mas o que eu posso dizer é assim, que a família não se sinta culpado, né? O importante, que eu acho que isso todo mundo precisa participar, né? Assim como os nossos pais nos criaram e nos deram toda a oportunidade de vida para a gente ser o que nós somos hoje, os idosos precisam disso, os pacientes, né, que estão em estado crítico precisam desse familiar ao lado, seja em casa ou seja num ambiente de casa de repouso, né? Ou qualquer outro, um hospital de retaguarda, que seja. Então, não dá para a gente rotular, mas é lógico, né, que se o familiar conseguir manter esse paciente na casa dele ou na casa de um filho querido, a culpa, vamos se dizer, diminui, né? É lógico, mas isso não dá para a gente simplesmente falar que está errado, se está certo, porque tem todo o poder aquisitivo de cada um. Né? Antes da próxima pergunta da Nath Luquez, tem uma pergunta do nosso ouvinte aqui, o Adriano.
Ele está dizendo o seguinte: cada vez mais estamos vivendo mais, né, ficando longevos. Portanto, o profissional cuidador é uma profissão em crescimento. Quais os critérios para contratar? Tem que haver vocação ou é simplesmente técnica de trabalho? Você responde à pergunta do Adriano Vermelho, nosso ouvinte. Então, nós, né, da Palliative Care, a gente tem um critério muito minucioso para a gente não colocar qualquer pessoa numa residência, porque é um risco muito grande, né? A gente precisa. Então, a gente faz um recrutamento muito minucioso para que a gente possa colocar essa pessoa, principalmente que tenha experiência, que tenha cursos, que tenha toda a verificação disponível jurídica, enfim, mas principalmente que seja uma pessoa que tenha amor por aquilo que ela faz. Vai virar membro da família, não é? Exatamente, né? Então, assim, tem pessoas que se dizem cuidadoras, mas infelizmente não tem perfil nenhum, não sabe lidar com uma pessoa com oscilações de humor, com agressividade. Então, a pessoa precisa gostar do que faz, né? Principalmente, eu acho que assim, tudo que a gente tem amor por aquilo que a gente faz bem feito, né? Então, a gente, na hora de recrutar essa pessoa, de treinar, enfim, de todo o processo que a gente faz, a gente precisa avaliar isso. Você tem amor por aquilo que você faz? Você está cuidando como se você estivesse cuidando do seu pai, da sua mãe? Porque se você não tiver isso, você está na profissão errada. Deixa de fazer isso, vai fazer outra coisa, né? Vai vender, sei lá, algo que não tem essa inter-relação pessoal que o profissional da área da saúde precisa ter, né? Seja ele cuidador, seja ser um técnico de enfermagem, seja toda a equipe multidisciplinar, um médico mesmo. Um médico que não tem amor aos seus pacientes não é um bom médico, né? Eu penso, sim, eu trabalho com isso há 30 anos. Então, eu acho assim, se a gente não tiver amor, carinho, afeição pela pessoa, ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, não há cuidado. Quem quiser conhecer você mais de perto, conhecer o seu trabalho, fazer contato, faz como, Daniele? Pode me ligar, tá? Eu tenho WhatsApp, é o meu telefone da empresa. Pode falar o número. O DDD 19 99606-6600. Vai conversar comigo, eu vou explicar, enfim. A gente vai conversar com você, porque às vezes a gente liga e conversa com um robozinho, viu? Não, eu não terceirizo esse serviço. Por hora eu tenho, né, todo um operacional, mas essa parte comercial, de passar realmente o que a empresa oferece, tá comigo. Eu, assim, não consigo terceirizar. Já tentei, viu? Mas voltou para mim e eu faço isso com o maior prazer. Muito obrigado, volte sempre. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Conversamos com a Daniele Chaves, que é a diretora da Palliative Care, ela é fisioterapeuta, está também nos ajudando a refletir um pouco mais sobre o cuidado que a gente deve ter com os nossos queridos. 10h55, nós vamos ao rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, nós vamos falar sobre os destaques do portal bandmulti.com.br e vamos falar também sobre vinhos. Gostou? Vocês estamos com vontade hoje, hein? O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Vinhedo promove amanhã, sábado, dia 28 de fevereiro, o dia D da campanha de combate à dengue de 2026. A ação vai usar escolas municipais como pontos de apoio para mobilizar alunos e familiares. Equipes da Vigilância em Saúde farão visitas às casas com autorização dos responsáveis para orientar a população a recolher objetos que possam acumular água e virar criadouros do mosquito Aedes aegypti. De acordo com a Secretaria de Saúde, a cidade registrou apenas um caso este ano até o momento. A orientação é que os moradores reservem 10 minutos por semana para verificar possíveis focos de água parada. Entre os cuidados estão em deixar recipientes virados para baixo, limpar ralos com frequência e colocar areia nos pratos de plantas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto.
Seu negócio precisa de mais que uma nuvem. Precisa de performance, segurança e estabilidade. A Open Data Center é especialista em nuvem privada para ambientes críticos, com arquiteturas robustas, alta disponibilidade e eficiência operacional em cada projeto. Migre seu ERP, sistema ou banco de dados para uma plataforma segura, monitorada 24 horas e com proteção avançada contra ataques. Conheça mais em opendatacenter.com.br. Open Data Center, infraestrutura inteligente, gestão proativa e suporte humano. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 58 minutos, aqui com a Rafaela Oliveira, que vai nos trazer os destaques do portal bandmulti.com.br. Bom dia. Bom dia, Edson, ouvintes. Agora um recado importante do portal Bandmulti é sobre as notificações de caso de mpox na região. Até o momento foram registrados 5 casos confirmados aqui na cidade de Campinas, Várzea Paulista, Sumaré, Paulínia e Hortolândia. Essas 5 pessoas infectadas pela doença na região fazem parte de ao menos 50 casos de mpox registrados no estado de São Paulo somente neste ano. Já no Brasil, o total são 88 casos confirmados da doença. No ano passado, em janeiro, foram confirmados no estado de São Paulo 79 casos e em fevereiro 47, totalizando ali 126 casos nos primeiros meses do ano. Bastante, hein? Bastante casos, mas felizmente até o momento não há nenhum registro de mortes. Que bom, que bom. Bom, outro alerta importante é que hoje vai acontecer o feirão de empregos ali da cidade de Campinas. Ali vai ser oferecido várias vagas para auxiliar operacional com um salário de R$2.000 e o salário mais alto é de supervisor de logística com um salário de R$5.800. Bom salário, Um ótimo salário. Ótimo, ótimo. Todas as informações estão no portal Bandmulti, é um dos nossos destaques de hoje. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato, acessar o nosso site. Outro é uma promoção para o Dia da Mulher. O Hopi Hari, localizado ali na cidade de Vinhedo, lançou uma promoção especial para o mês de março, permitindo que mulheres, a partir dos 13 anos, adquiram um ingresso passaporte por R$1 em datas selecionadas. As atrações do Hopi Hari incluem mais de 40 opções. O processo de compra exige acesso ao site, seleção do ingresso promocional e agendamento obrigatório, com recebimento ali do QR Code por e-mail, com os ingressos limitados e restrição por CPF. Você gosta de ir no Hopi Hari? Ah, eu adoro, mas eu não tenho paciência pro calor. No calor vai muita gente, né? É muita gente, uma fila enorme, mas uma vez na vida é ótimo pra ir, um ótimo passeio. É verdade, eu gosto também. Sempre que eu posso, eu vou. Isso, e tem os destaques da nossa agenda cultural que vai tem show do Raça Negra? Tem show do Raça Negra em Paulínia amanhã, totalmente de graça, então é uma ótima opção para comemoração de aniversário da cidade. Aí eu separei alguns destaques de hoje, de eventos que começam hoje, os 2 festivais aqui na cidade de Campinas com entrada gratuita. Um deles vai acontecer no Parque Ecológico, é o POX Festival Motor Rock, que vai começar hoje e vai terminar só no domingo. Tem gastronomia e também shows ao vivo de rock. Além disso, tem o Festival Beer Brasil, que vai reunir cerveja e festival de coxinha. Esse vai acontecer na Estação Cultura e segue também até domingo. Além disso, tem Tom Cavalcante com o Tom Taon no Teatro Oficina do Estudante no Iguatemi. O show do Tom Cavalcante vale muito a pena ver. Quem não foi ainda, vai porque vai se divertir muito.
Exatamente. E quem quer um rolê mais tranquilo, também tem teve a estreia nessa semana de Pânico 7. Então quem gosta de um filme de terror é uma ótima opção para ir no cinema. Você não tem medo, não? Ah, eu não gosto de filme sanguinolento desse jeito, não. Então tá bom. É só isso? Só isso. Muito obrigado, Rafa. Tchau, Rafaela tchau. Oliveira. Tchau. Bom fim de semana para você, com os destaques do portal bandmulti.com.br. Às 11h02, e como a gente tinha prometido, nós vamos falar sobre vinhos. É realmente muito importante que a gente fale sobre as delícias da vida. E a gente vai receber aqui agora, dentro de alguns instantes, aqui nos nossos estúdios, o César Moyá, que é presidente da Moyá Wines. Que delícia. Passou aqui atrás de mim. Passou, e passou com vinho ainda. Passou com vinho. A gente prometeu que essa sexta-feira ia ser diferente. E vai mesmo. Diferente. E ele vai falar sobre um evento que vai acontecer aqui em Campinas, além da qualidade dos vinhos, vai falar também sobre um evento. César, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Bandeirantes. Eu quero que você fale, o nome é bonito, olha só, a Moyá Wines apresenta o Terroir, é assim que diz? Terroir do Brasil. Terroir do Brasil. Me fale sobre isso. Bom dia, obrigado por ter vindo. Opa, obrigado você, né, por abrir esse espaço tão grande para a gente, né? E falar sobre vinho sempre realmente é muito bom. Esse evento é um evento realmente muito importante, porque nós vamos receber aqui na nossa loja 5 produtores de grandes vinícolas nacionais. Então, vem o Juliano, que é da Lídio Carraro, a Jane Pisato, da Pisato Vinhos, né? Vem o pessoal da Casa Vinê, esse aqui é pertinho daqui. É perto. Aqui de Amparo, a Casa Vinê, então o Adriano vem aqui. A Cave Antiga vem a Natália e a Donguerino vem o Michael. Então são 5 produtores e as pessoas que lá comparecerem, elas vão conversar direto com quem põe a mão na massa, com o cara que faz o vinho. Que entende do riscado. Entende do riscado, realmente, como você falou, o cara que entende do riscado. Ô César, sempre que a gente vai visitar alguma vinícola, a gente sai alegrinho. É bom. Muita coisa esse boa. É o efeito do vinho. Então, mas você é tanta coisa boa que você não sabe nem o que você compra. Que dica que você dá? Tem algum? Assim, olha, foca nesse tipo de vinho aqui, foca nessa qualidade, ou nesse modelo, ou nesse sabor. Senão você sai lá, você experimenta tudo, você sai alegre e não leva nada, ô César. Acontece o seguinte, realmente é muito fácil, a escolha é muito fácil, viu? No mundo deve existir em torno de 20 milhões de rótulos de vinho. Então é fácil demais. É fácil, é muito fácil, 20 milhões? Né? É fácil. 20 milhões. Isso são os vinhos assim, vinhos tradicionais que você pode beber. Se pegar todos os vinhos, incluindo aqueles de garrafão, aqueles vinhos que não são assim tão legais, né? Isso vai para 30, 40, 50 milhões de rótulos. É muita coisa. Agora, se tem uma dica que eu gostaria de dar, a dica é o seguinte: como tem muito vinho, aí você vai, olha e fala, hoje eu vou no branco, amanhã eu vou no rosé, depois eu vou no espumante, depois eu vou no tinto. Tinto, mais de 3 mil uvas diferentes. Quer dizer, aí você vai, um dia toma uma, outro dia toma outra, e aí vai tocando a vida. Porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Você achou que era mais fácil escolher, né? Eu achei, e uma das coisas também, não adianta nada você comprar um vinho bom e não saber como armazenar. A gente vê muitos vinhos sendo armazenados deitados. Tem uma explicação para isso? Preferencialmente. Porque ele mantém a rolha meio molhadinha e o processo de microoxigenação ele é melhor. Né? Então, o vinho em pé, a rolha seca e a possibilidade de entrar um pouco mais de oxigênio é maior. Mas vinho foi feito para beber. Então, aquela pessoa que fala assim, comprei um vinho que eu vou guardar o dia que eu fizer 50 anos. Aí ele vai guardar na pia o vinho dele, entendeu? Vinho bom tem que beber. Né? Por exemplo, amanhã, lá na nossa loja, serão 32 rótulos. Aqui nesse papelzinho aqui que eu mandei para você, o nosso... Aqui, me fala a hora, o endereço, fala tudo que eu quero ver se eu apareço. Na rua Bandeirantes, lá, 174, ali no Cambuí.
ali assim, para os amigos nossos, a gente fala assim, né? Aqueles que gostam de tomar alguma coisinha mais forte, ali na Rua do Bar Azul. Ah, do Bar Azul. Para, Bem tradicional mais fácil, mesmo. é mais fácil. Para as mulheres, a gente fala, do lado da Meia Elegante. Ah, é verdade. É o truque. Boa, boa. Entendeu? Então a gente fica ali, certo? O horário é a partir das 10 horas, das 10 às 14 horas, e 32 rótulos. Aqui, ó, eu deixei aí com você, né, esse material. Aqui você tem mesa 1, 2, 3, 4, 5, dos 5 produtores. Então tem os vinhos, as uvas, certo? E já tem até o preço aqui do lado, tudo. É chegar e aí a pessoa vai mesa em mesa. Opa, gostei desse. Ele faz um X aqui. Ah, gostei daquele, gostei da coisa. E 32 vinhos vai poder tomar. Então você Uau! pode ir lá tomar 32. Vai sair alegre, né? Sai alegrinho. Sai alegrinho de lá, né? Ô César, eu tenho um dito popular, não sei, você pode confirmar isso pra gente ou não, é que o camarada assim, que abriu a garrafa de vinho tem que beber, não tem que guardar. Tem isso ou não tem? A gente abre o vinho, já toma. Eu tenho uma cunhada, nem vou falar o nome dela aqui agora, mas ela abriu a garrafa de vinho, toma tudo, César. Opa, essa é das boas, hein? Poxa vida, você tem que falar para ela ir lá na loja, vai ser muito legal. Bom, é assim, o vinho, ele é um ser vivo. Aliás, isso aqui eu trouxe para você, viu? É um ser vivo que está dentro da garrafa. Então, o vinho, ele nasce, está aqui dentro. Aqui dentro, os espíritos estão vivos, a gente costuma dizer. Então, a hora que você abre a garrafa, começa a entrar aquele processo, certo? Em contato com o oxigênio, ele tem uma vida útil que ele vai gradativamente morrendo. Então, por exemplo, se você abrir o vinho hoje e tomar, ele é um vinho. Se você guardar amanhã, ele já vai perdendo um pouco as características dele. 2, 3 dias depois, aí ele vai ser um presente para a pia realmente, né? Porque ele já vai estar mais oxidado, ele já perdeu todas as qualidades. Então, preferencialmente, tomou hoje, mata no dia seguinte, pelo menos, né? Preferencialmente. Ou então, se você tiver aquelas bombinhas de vácuo, ajuda também a tirar o oxigênio e a preservar. Tem gente que chega a ter o cuidado de pegar, por exemplo, sobrou meia garrafa, ele pega uma garrafinha de meia e coloca lá dentro. Aí fica menos oxigênio ainda, boa, fecha tá vendo? E vácuo, tira e ele vai conservar um pouquinho mais. Aquele ditado, então, envelheceu igual vinho. No processo, todo vinho vai melhorar com a idade ou isso não é uma regra? Não, não é uma regra, né? Porque existem alguns vinhos que foram produzidos para serem tomados logo, né? São os vinhos jovens, refrescantes, que você tem aí 1, 2, 3 anos para tomar, 4 anos, porque aí ele vai perdendo realmente a qualidade, né? Agora, tem vinhos que você pode tomar com 10, 15, 20 anos, porque eles foram produzidos para serem um vinho de guarda. Aí sim, deitadinho, temperatura controlada, né? É um vinho de guarda, pode guardar sim. Outra dúvida que eu tenho, quando você vai visitar uma vinícola também, aí o pessoal recebe você muito bem, faz a degustação, aí fala assim, ó, esse aqui é o vinho preferido do dono, esse aqui ninguém mexe. Todo mundo tem, todo dono tem um vinho preferido que ninguém mexe, ô César? É assim, as vinícolas, elas têm os seus ícones, né? Então, cada vinícola, ela tem, logicamente, uma gama de vinhos, que são aqueles vinhos tradicionais, mas ele tem um vinho que é o vinho que ele mais gosta, é o vinho que, de repente, esse vinho de guarda que a gente falou, né? Você tem um que você goste? Então, cara, essa é uma pergunta muito difícil, né? É uma pergunta muito difícil. Eu gosto muito, muito de um vinho francês, que é o Châteauneuf de Pape. Gosto muito do Barolo, gosto muito do Amarone, certo? São os vinhos que estamos lá no velho mundo. Mas o Brasil hoje produz vinhos excepcionais. Tanto é que esse nosso evento, né, Terroir do Brasil, é
exatamente para isso, para mostrar. Numa degustação às cegas, você pega alguns desses vinhos que amanhã a gente vai degustar com um vinho de 2, 3 mil reais a garrafa de outros países, numa degustação às cegas você vai falar, pô, qual que é o melhor? É muito comum, muitas vezes, um vinho mais econômico ganhar numa degustação às cegas de um vinho muito caro. Isso é muito comum, entendeu? Então, a minha sugestão sempre tomar vinhos diferentes, procurar por uvas diferentes, e vinho foi feito para beber, não foi feito para guardar, não. Deixa eu matar mais uma curiosidade aqui, Nath. Você está falando de degustação às cegas de vinho, né? O camarada que ele é o degustador, ele identifica, né? Porque eu ouço falar muito de degustação de café, por exemplo, ou de cerveja. Sim. Você falou de vinho agora. O camarada que é degustador, ele aponta, ele fala assim, esse é esse aqui, esse é aquele outro. Ele tem a papila gustativa é afinada a esse ponto. Tem alguns profissionais que realmente conseguem identificar com muita facilidade, né, uvas diferentes. Eu, por exemplo, eu tomo vinho há mais de 40 anos, eu tomo vinho, né? Eu gosto muito de vinho, mas são poucas as uvas que eu falo, opa, essa aqui é a uva A, essa aqui é a uva B, e acerto, né? Então, tem gente que realmente é muito bom nisso, certo? Mas aí, aquele profissional que faz isso o dia inteiro, ele tem muito estudo, é um trabalho realmente totalmente diferente. Mas tem uns malucos aí que fazem isso e fazem muito bem. E qual que é a diferença? O Brasil, a América do Sul, na verdade, tem se destacado muito, né, em vinhos e tudo mais. Mas qual que é a diferença dessas uvas que são as uvas europeias e as nossas, as uvas americanas? Existe uma diferença na colheita? Existe uma diferença na fermentação? Qual que é a diferença dessas duas uvas e por que os vinhos têm qualidade tão diferente? Olha, o mundo está ficando muito estranho, né? Porque o que a gente vê é que o velho mundo está tentando se aproximar do novo mundo e o novo mundo tentando se aproximar do velho mundo. A gente tem tomado alguns vinhos aqui do Uruguai, que a gente tem um produtor aqui do Uruguai, que o enólogo tem uma formação francesa. Então, ele é Uruguai, a uva Taná, que é uma uva característica, autóctone lá do Uruguai, mas você fala assim, você toma o vinho e você fala, esse vinho aqui, ele é francês, e é um vinho feito aqui no Uruguai, né, produzido aqui no Uruguai, né? Então, os terroirs que são, o grande segredo está no terroir, porque não é todo lugar que você planta qualquer uva e o vinho vai ser um vinho bom, né? Então, alguns países têm alguns terroirs que algumas uvas se dão muito bem, muito melhor que em outros. Então, a Cabernet Sauvignon, certo, da França, ela mantém as características aqui no Brasil, Argentina, no mundo inteiro. Ela é reconhecida como a rainha das uvas tintas, né, a Cabernet Sauvignon, como a Chardonnay, conhecida como a rainha das uvas brancas. Então tem Chardonnay no mundo inteiro, né? Mas algumas peculiaridades em função do terroir, em função da forma de vinificação, eles vão se diferenciando. Por exemplo, um Chablis, né? O Chablis é um vinho de uma região específica da França, a uva Chardonnay. Então, quando você toma um Chardonnay do resto do mundo e toma um Chardonnay Chablis, você fala, isso aqui é Chablis. Isso aqui não é Chardonnay, isso aqui é Chablis. Ele é totalmente diferente, entendeu? E é a mesma uva. Então, mas essa é a maravilha do vinho. Por isso que eu sempre falo, atrás de uma taça de vinho sempre tem alguém muito feliz. 11h16, na reta final aqui do Manhã Bandeirantes. O César, queria então que você, por favor, repetisse aqui o endereço desse evento amanhã, a Terroir do Brasil, que você repetisse aqui o horário, o endereço para as pessoas irem lá, convidar o povo para participar desse grande evento amanhã,
perto do Bar Azul e perto do que mesmo? Ali do lado da Meia Elegante. Da Meia Elegante. Do lado da Meia Elegante. Convida o povo aí, César. Moya Wines, né? Aqui no Cambuí, Rua dos Bandeirantes, 174, a partir das 10 horas até as 14 horas. São 32 rótulos para degustar e eu faço um convite porque o Brasil, o que tem de melhor sendo produzido no Brasil, estará amanhã lá na Moya Wines e falando com quem realmente produz o vinho, né? Qualquer dúvida, qualquer informação, porque atrás de cada rótulo tem uma história e ninguém melhor para contar a história do que o produtor. Mas eu gostaria que você abrisse essa garrafa aqui, que eu queria falar uma coisa. Deixa eu abrir aqui então. Aliás, eu estou sendo mal educado aqui, quando a gente ganha um presente, a gente tem que abrir. Não é verdade? Claro. Você, rainha da etiqueta, não me fala nada. Não. Eu já ia Quero ver até que ponto vai a educação. Aqui, Uau. olha só. Olha. Nossa, que lindo. Que vinho que é esse? Esse é um espumante Maria Reis. Ela é uma produtora, é a única produtora que faz espumante com a uva Riesling Renano. Puxa vida. É um vinho que tem uma tórese de 30 meses, ela fica lá 30 meses deitadinha lá e tal, e depois de 30 meses, aí ela vem pra gente comercializar. A Marley vai adorar isso. Vai. É facinho de beber? É mais leve? É um espumante muito potente. É a da uva Chardonnay. É a uva Chardonnay. Mas é uma delícia. É aquele espumante assim que eu falo, é para beber de joelho. César Moya, obrigado. Proprietário da Moya Wines. Obrigado pelos conhecimentos que você compartilhou com a gente. Volte sempre. É sempre um prazer. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado por esta oportunidade. E olha, tchau. Tchau. 11h18, vamos ao rápido intervalo. Voltamos já na reta final do Manhã Bandeirantes desta sexta-feira. Sextou, gente. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Paulínia vai comemorar 62 anos de emancipação político-administrativa com uma programação especial para toda a população. Ao longo da semana, a cidade terá ações institucionais, eventos culturais, inaugurações e o momento mais esperado, que é o show gratuito do grupo Raça Negra. As comemorações começam com a entrega do Bolsa Atleta, valorizando esportistas do município, e seguem com uma feira noturna especial de aniversário que incentiva o comércio local e promove lazer para as famílias. No sábado, que é a data principal da celebração, acontecerá a tradicional festa de aniversário com corte do bolo e confraternização entre os moradores. À noite, o destaque fica por conta do show do grupo Raça Negra, que acontece no Sambódromo do Parque Brasil, que deve reunir milhares de pessoas em uma apresentação marcada por grandes sucessos. Parabéns, Paulínia! Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região.
No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta a partir das 10:50 da noite na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11 horas mais 21 minutos, estamos aqui na reta final do Manhã Bandeirantes. Eu estou olhando aqui no site da Prefeitura de Jundiaí, porque a licitação de ônibus, muita gente falou da licitação aqui em Campinas, a licitação de ônibus de Jundiaí tem algumas empresas aqui interessadas, né? Então a licitação dos transportes por ônibus municipais em Jundiaí recebeu nesta quarta-feira, anteontem, né, propostas de 3 empresas. Vou dizer aqui o nome das empresas: Aviação Jundiaiense Limitada, que já atua no município, a Sansetur, que é a Santa Cecília Turismo, e que é da família Chedi, e também a Rápido Sumaré Limitada do grupo Belarmino. Essas empresas então vão concorrer aí, como mostrou o Diário do Transporte, ainda na quarta-feira. As pessoas apresentaram essas propostas. Vamos aguardar então para ver qual grupo vai ficar com o transporte coletivo que seja o melhor para a cidade, que tenha ônibus novos, com ar-condicionado, com Wi-Fi, aquela história que a gente já sabe, não é, Nath? Com certeza. Vamos falar de prazos? Vamos. Porque a segunda edição da Rede Nacional de Cursinhos Populares está com inscrições abertas até hoje, então somente até esta sexta-feira, dia 27 de fevereiro. Os representantes de cursinhos pré-vestibulares e comunitários podem fazer adesão pelo Sistema de Rede Nacional de Cursinhos Populares no site sicpoc.mec.gov.br. SIC, SICPOP.mec.gov.br. O programa do Ministério da Educação oferece apoio técnico e financeiro aos cursinhos pré-vestibulares de todo o país que preparam estudantes em situação de vulnerabilidade social para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Podem aderir cursinhos populares legalmente instituídos, cursinhos informais por meio de instituição operadora, além de iniciativas ligadas a projetos de extensão e a rede de cursinhos populares. Bom, antes que você, Nath Luquezzi, fale das atrações de hoje do Band Mulher, eu quero dizer que o Março Lilás, olha, já o outro mês com cor aqui. As UBS, as Unidades Básicas de Saúde de Limeira, vão oferecer exame de Papa Nicolau em horário estendido, mediante agendamento, de segunda a sexta-feira, das 5 da tarde às 8 da noite e aos sábados das 8 às 11. A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Saúde, já a partir da próxima segunda-feira, dia 2, numa mobilização especial voltada à conscientização do câncer do colo de útero, está promovendo então nas unidades básicas de saúde esses exames de Papa Nicolau com horário estendido para atender a toda a população. Papa Nicolau é o exame voltado a mulheres entre 25 e 64 anos que já iniciaram atividade sexual, e mulheres fora dessa faixa etária também poderão realizar o exame caso apresentem sinais ou sintomas sugestivos mediante avaliação profissional. Muito bom. Olha, antes da gente finalizar, a caravela da Lagoa do Taquaral foi reaberta hoje. Então, quem quiser aproveitar o finalzão de semana, ela foi reaberta hoje depois de passar por uma manutenção que incluiu aí pintura, aplicação de verniz, reparo no madeiramento. E agora foram utilizados 58 galões de tinta, 20 galões de verniz. Com a reabertura, a caravela volta a funcionar de sexta a domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde. E as escolas podem agendar visitas, e lembrando que a entrada é gratuita, então você aí que quer curtir o finalzão de semana, de sexta a domingo, das 9 da manhã até as 5 da tarde, com entrada gratuita. É um passeio bem legal, bem... Nossa, eu lembro muito da minha infância, quando eu lembro da caravela, tava fechada aí já fazia um tempo, agora reabertura dela nesse finalzão de semana, aproveitar que o tempo tá firme, dá pra fazer fotos bem bonitas. 11h25, além de comida, que mais que vai ter no Band Mulher? Não vai ter comida hoje. Nossa, eu não tem comida, né? Não acerto muito. Precisamos rever isso aí. Hoje, às 1h30 da tarde, a gente tem um encontro marcado, eu e Lari Lopes, no Band Mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre menopausa e o ganho de peso. Se a menopausa pode favorecer esse ganho de peso, a gente vai conversar com uma ginecologista especialista em menopausa,
pausa. A gente também vai trazer uma dupla aqui pra cantar com a gente, uns modão bom demais da conta, porque sexta-feira sem música não é sexta-feira. A dupla Lucas e Breno, eles são, nossa, uns modão muito bom. Tava escutando a música deles autoral. Chonada. Nossa, é divertida, sabe? Alto astral, aqueles modão alto astral. E também a nossa agenda cultural com todos os detalhes, todos os melhores passeios pra você e a sua família aí escolherem fazerem durante esse finalzão de semana. Então, 1h30 da tarde tem também os babados do mundo dos famosos. Eu quero saber sempre. Ai, tem um tão pesado, acho que o horário não vai permitir, viu? Será? Mas o filho da Angelina Jolie, do Brad Pitt, deixou de usar o nome do Brad Pitt. Por que isso? Pois é, vou contar pra vocês. Eu vou contar pra vocês. A gente vai falar um pouquinho também sobre os famosos que se mobilizaram pelas vítimas das chuvas em Juiz de Fora. Alguns famosos fizeram doação, prestaram solidariedade. Virgínia Fonseca, Luísa Sonza, entre outros. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Vamos falar de um babado envolvendo Wesley Safadão e Gustavo Lima. E tá pesado, tá pegando fogo hoje o Band Mulher. Então eu espero vocês às 1h30 da tarde. E você retorna junto com o Walter Senna às 10:07 da noite no Band Cidade, certo? Falando do final de semana esportivo, a gente vai falar que o Primavera perdeu na Copa do Brasil. Nós vamos falar que o Guarani demitiu toda a comissão técnica e vamos dizer também agora, já não acontece antes do Band Mulher, vamos dizer também que a Prefeitura de Indaiatuba está organizando uma campanha solidária de arrecadação de roupas, mantimentos, alimentos, etc, para o pessoal lá da cidade de Ubá, na zona da Mata Mineira. A chuva prejudicou bastante as cidades de Ubá e Juiz de Fora, em todo o entorno ali, e numa atitude bacana mesmo, a Prefeitura de Indaiatuba está organizando uma campanha solidária. Você pode se informar através também do portal bandmulti.com.br ou assistindo os nossos telejornais, como você pode participar. Vambora? Vambora! Obrigada pela companhia durante toda essa temporada. Heitor Fredo retorna aos estúdios da Rádio Bandeirantes segunda-feira. Queria te agradecer, Edson, por passar esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito legal e nos vemos em breve, se Deus quiser. Bom final de semana para todo mundo. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.